Cirurgia plástica das pálpebras, a blefaroplastia. Na minha opinião, essa é uma das cirurgias que mais rejuvenesce o rosto dos pacientes. E é legal que ela tem uma parte estética mesmo, mas ela também tem uma parte funcional, que ela acaba retirando um pouco desse excesso de pele, esse peso que os pacientes sentem. Ela pode ser realizada tanto em mulheres quanto em homens. Vamos destrinchar um pouquinho mais aí de como que é feita e para que serve a blefaroplastia. A cirurgia das pálpebras é feita para retirar o excesso de pele e tratar as bolsas palpebrais. O mais comum é que a cirurgia seja feita para retirar o excesso da pálpebra superior, mas ele também pode retirar o excesso de pele da pálpebra inferior. Quando a gente fala da pálpebra inferior, de flacidez e excesso de pele, esse excesso, essa flacidez tem que ser muito bem avaliados. Por quê? Flacidez de pele não quer dizer que tem um excesso de pele. Sabe aquelas rugas finas que tem em volta da pálpebra, na lateral dos olhos, bem na parte inferior? Isso daí é um sinal de flacidez de pele, de uma pele mais mole, mas não necessariamente de um excesso que precise ser retirado com a cirurgia. No caso da paciente não ter um excesso de pele, mas ter flacidez, existem outros tratamentos que a gente pode fazer, que vai desde botox, laser, peeling, Morpheus, que podem ter um resultado melhor. Por que eu estou ressaltando tanto isso na pálpebra inferior, a questão do excesso de pele e da flacidez de pele? Se a gente retirar um excesso de pele maior do que precisa na pálpebra inferior, existe uma chance de acontecer uma coisa que chama de ectrópio, quando a pálpebra inferior ela fica um pouquinho mais para baixo, expondo mais os olhos. Então isso é uma característica bem ruim, difícil de tratar, então tem que cuidar. Retirar o excesso de pele na pálpebra superior é tranquilo, é fácil, tu vai ter pouco problema. Agora, se na pálpebra inferior você exagerar nessa ressecção, ou mesmo assim fizer uma ressecção pequena numa paciente que não tem indicação, tu pode ter um problema. Então cuidado, sempre procure um cirurgião plástico para te avaliar bem. Voltando lá, para o que serve a cirurgia de blefaroplastia, que é para retirar esse excesso de pele. Quando você retira o excesso de pele, tu vai gerar algumas cicatrizes, no caso da pálpebra superior. Essa cicatriz ela fica bem escondida, fica no sulco palpebral. No caso da pálpebra inferior, ela fica na margem ciliar. Tem alguns pacientes que podem ter às vezes um excesso um pouco mais lateral, um pouco mais para fora também. Então a gente pode às vezes precisar aumentar um pouquinho mais essa cicatriz. Eu falei lá no início que além de retirar o excesso de pele, ele também trata as bolsas palpebrais. O que são as bolsas palpebrais? São algumas bolinhas de gordura que a gente tem. Na pálpebra superior são 2 bolsas e na pálpebra inferior são 3 bolsas. Isso daí a gente tem que avaliar bem também. Não é sempre que a gente precisa retirar essas bolsas. A gente pode não retirar, retirar elas parcialmente ou até reposicionar essas bolsas. Então são vários tratamentos possíveis que vão variar conforme o que o paciente precisar. Essa é uma cirurgia tranquila, relativamente rápida. Quando a gente fala da blefaroplastia superior, ela dura em torno de 1 hora. Se a gente associa a pálpebra inferior, entre 2 horas, 2 horas e meia. Como é uma cirurgia rápida, o paciente recebe em alta no mesmo dia e tem um pós-operatório tranquilo. Como que é o pós-operatório? O pós-operatório da cirurgia de blefaroplastia, ele costuma ser muito tranquilo. Os pacientes se queixam um pouco de dor, tá? O que realmente pode acontecer é, às vezes, ter um discreto inchaço, um edema. Isso é muito variável. Quando a gente faz só a pálpebra superior, esse edema costuma ser discreto. Quando você faz a pálpebra inferior e se associa à manipulação das bolsas, pode ter um inchaço um pouco maior, mas que ele regride rápido, tá? Então é muito difícil a paciente ficar com edema a ponto de não conseguir enxergar esse tipo de coisa, tá? Ali em torno de 3, 4 dias, se você não se importar de estar com os pontos curativos, você poderia até voltar para suas atividades. O que a gente recomenda nos primeiros 48, 72 horas de cirurgia é fazer algumas compressas com soro gelado, que isso vai ajudar a regredir um pouquinho desse inchaço. Sempre que nós avaliamos a pálpebra, nós não podemos esquecer de avaliar também o supercílio. Como que naturalmente é o supercílio? No caso do homem, tende a ter um supercílio mais reto. No caso das mulheres, a cauda do supercílio, a parte mais lateral, ela costuma ser levemente angulada. Com a idade, pode acontecer uma queda, principalmente da cauda do supercílio.
E existe uma cirurgia, que é a cirurgia de suspensão do supercílio, que serve para reposicionar novamente esse supercílio. São várias técnicas possíveis, vai depender da alteração que a paciente possui. Existe uma técnica onde você faz uma pequena incisão bem logo na margem para ficar escondida nos pelinhos do supercílio. Tem outras técnicas que você faz uma incisão na linha do cabelo ou dentro do cabelo, usa fios para puxar. Então são vários procedimentos possíveis, mas o importante é a gente saber, quando vai avaliar o olho de uma paciente, não vamos olhar só a pálpebra, vamos olhar tudo que tem em volta, inclusive o supercílio, para tu ter o melhor resultado possível nessa cirurgia. Muito obrigado, eu sou o Dr. Guilherme Bechtold, esse foi o nosso vídeo sobre blefaroplastia, cirurgia palpebral e também sobre suspensão de supercílio, uma cirurgia muito boa, eu gosto bastante de fazer porque ela traz um resultado legal e tem uma recuperação tranquila. Se você tiver alguma dúvida, tem os nossos contatos, entra ali que a gente responde.